Trouxe Bíblia? Abra ela, por favor, em João, capítulo 3, verso 16. Vou fazer uma mudancinha aqui no início da minha ministração. Esse texto não estava combinado. João 3, 16. É o texto mais conhecido da nossa história de conversão, não é? Nós falamos dele para todo mundo, para todas as pessoas. Eu entendi que nessa manhã nós deveríamos meditar um pouquinho sobre amor e justiça. Você pode repetir essa palavra comigo? Amor e justiça. Você já ouviu algumas pessoas dizerem para os outros assim: olha, porque Deus é amor. E de fato Deus é amor. Deus, Ele é graça. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Deus é favor. Nós estamos aqui por causa do amor do Senhor. Para esse irmão que está do seu lado não cochilar, fala para ele: você está aqui por causa do amor. Fala para ele: o amor te alcançou. Alguns dizem por aí: fica aí perdendo muito tempo, que se você não vier no amor, você vem na dor. Que nada, amado. Todos nós estamos vindo diante dele por causa do amor. A dor, a possível circunstância adversa, foi o atrativo que ele usou para trazer a mim e a você. Mas é por causa do amor do Pai que nós estamos aqui. E depois que somos alcançados pelo amor, somos nutridos pela graça. Você pode dizer isso para você? Eu sou nutrido pela graça de Deus. Diga: dentro de mim abunda a graça de Deus. Você está cheio do quê? Graça de Deus. O que você faz hoje, o que você ministra na vida das pessoas, o que você aconselha, o que você abraça, isso não é fruto apenas do seu intelecto, porque você é uma pessoa estudiosa. Não, isso é fruto da graça de Deus, porque nós não éramos merecedores disso, mas o amor nos alcançou, transformou a mim e a você. De que forma? De dentro para fora. Porém, Deus, assim como Ele é amor, Deus também é justiça. E a gente não pode se esquecer, há uma ira de Deus. Na Bíblia, por diversas vezes, você vê a ira de Deus. E nós, pastores, quase não gostamos de falar desse tema ira de Deus, porque parece que é condenatório, parece que é acusador. Não, mas quando a ira de Deus se estabelece, quando Deus se ira, quando o pecado começa a dominar e governar a minha vida, a sua vida, então aí a ira de Deus se levanta. Justamente para quê? Para, na verdade, atacar, anular o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E esse texto que nós conhecemos fala muito bem disso. A expressão do amor e a expressão da justiça. Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. As traduções mais contemporâneas dizem: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o amor de Deus foi tão grande, mesmo olhando para mim e para você, nos vendo de forma equivocada muitas vezes. Quando nós pegamos a palavra de Deus e vamos no Velho Testamento, por diversas vezes Deus levanta profetas, reis, sacerdotes, juízes. Acabamos de ver um aqui, a profetisa Márcia leu no início, falando de Sansão, que era um juiz, que ia trazer paz, anular a ação dos nossos inimigos naquela ocasião, mas ele na verdade transgride ao Senhor. Deus levantava homens, para quê? Para falar com o seu povo. Por quê? Porque o seu povo vivia em solos de depressão. Aprendemos ontem, o que é depressão? É a mesma coisa que nós encontramos no solo. Então, aprendi aula, hein? É tudo que você vê no solo. O solo é aquele solo que não é constante. E existem muitos crentes em Jesus que vivem num campo de depressão oscilante, não vivem constante, não vivem firme. Então Deus tinha que ficar falando com o seu povo. Chegou uma hora que o Senhor chama o seu filho, o Senhor chama Jesus e diz: olha, a coisa está ruim, porque eu estou levantando um, estou levantando o outro, meu espírito vai sobre eles, mas mesmo assim o povo não muda. Quando você chega no final do texto, em Malaquias, o capítulo que é o último capítulo do Velho Testamento, você vê que ali há um silêncio de Deus. Os historiadores dizem que é o silêncio neotestamentário, que é aquilo que vai mudar o cenário. Nós vamos sair agora da vivência da lei e vamos agora viver a época da graça. Mas na verdade não é anular a lei agora não é mais escrita, a lei agora anda no meio do povo, a lei agora vai vir andando no meio dos filhos de Deus, a lei agora vai estar junto com o povo. Então o que Jesus decide? Não, pai, pode deixar, eu vou então agora o Senhor não vai falar mais através dos homens, agora eu vou estar no meio deles. Aí o pai olha para ele e diz assim: pois bem, você vai ter que ir lá, porém, para que isso tudo mude, você vai ter que morrer por eles. Você vai ter que ser o cordeiro vivo para a vida deles.
para que através da sua morte na cruz, toda a condenação que é sobre eles, seja lançada sobre você. Então o texto ele é muito claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você e eu só estamos aqui nessa manhã, porque Jesus escolheu dizer, eu vou por eles. Eu imagino que quando saiu o Top Gun 2, você comprou, né, bilhetes para entrar no cinema antecipado, para garantir seu lugar, porque a gente queria escutar a musiquinha do Top Gun. Você não sabe fazer a musiquinha do Top Gun, né, irmão? A musiquinha do Top Gun, e a gente queria assistir o Top Gun, porque a gente queria ver o Tom Cruise, já um pouquinho avançado em idade, né? Mas a gente queria ver o Top Gun, e aquele negócio, mas qual que era o alvo daquele avião? Aquele avião tinha um alvo, qual era? Destruir algo. Tinha algo que, se não fosse destruído, ia causar um mal. Então toda a estrutura que é se levantada, treinando aquelas pessoas, era para justamente destruir aquilo que poderia vir contra eles. Eu estou usando essa expressão porque talvez o Top Gun está vivo na sua cabeça, não tão vivo quanto a Bíblia muitas vezes. Mas eu quero que você entenda que o pecado para Deus é aquele alvo, que aqueles aviões tinham que destruir. E a palavra de Deus são os mísseis que são lançados ali. Então entenda que o pecado é um alvo, e a ira de Deus são os mísseis que Ele vai lançar para anular aquilo ali. Então pensa o que era Jesus na cruz naquele dia. E aí quando a gente começa a falar de pecado, a gente precisa compreender. Eu vou mudar um pouquinho a minha ministração aqui do que eu havia programado com a projeção, hein? A gente vai conversando aqui, vocês vão ficando atentos comigo. Mas a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala de pecado, não são os pecados que nos afastam de Deus, é o pecado. Porque quantos pecados Adão e Eva cometeu, que na verdade os fizeram sair de dentro do paraíso? Quantos? Um pecado, uma transgressão, fez com que eles saíssem de um lugar onde o Senhor preparou a eles. E quando nós falamos de João 3,16, quando nós falamos de Jesus na cruz, nós pensamos nessa imagem. Uma imagem que todos nós gravamos ela, nós lembramos dessa imagem. Essa imagem aqui daquele filme de Jesus na cruz do Calvário. E quando a gente assistiu esse filme, ou quando a gente vê uma imagem como essa, a gente acha que isso aqui é um efeito televisivo, a gente acha que isso aqui é um espetáculo, a gente acha que isso aqui é alguma coisa assim para chamar a nossa atenção, para nos comover. Não. Isso aqui é o que os homens conseguiram produzir. Esse personagem aqui, com essas feridas que foram criadas e produzidas com massa no corpo dele, com maquiagem pura, isso na verdade foi o máximo que os homens na terra tentaram construir, para trazer aos nossos olhos o que era o corpo de Jesus. O corpo de Jesus era um alvo naquela hora, a ira de Deus estava naquela cruz. Jesus estava ali naquele lugar para se tornar maldito. O pai que ama o filho, agora o via como maldito. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo aqueles que me geraram, mas amado, não há nada comparado ao amor do pai para o filho. Eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo os meus filhos. Quando eles gemem, eu quero ter o gemido deles. Quando eles têm dificuldade, eu quero ter a dificuldade deles. Eu sei que eles têm que passar por algumas coisas para formá-los, para que eles possam crescer, para que eles possam amadurecer. Mas eu quero ter, por quê? Porque isso é coisa do Pai, é de mim que saiu. É de dentro para fora. Eu fico imaginando o próprio Deus, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de compaixão, um Deus cheio de misericórdia. Agora Ele vê isso aqui. Agora Ele vê um filho aqui, mas Ele não pode olhar mais para o filho dessa forma, porque o filho agora não é mais o queridinho, o filho agora é um anátema, o filho agora é maldição, agora Ele tem que destruir o filho. E talvez você cresceu na igreja, talvez na igreja romana, e ensinaram você que foram os judeus que mataram Jesus. Não foi. Alguns disseram para você que foram os romanos. Não foi. Alguns disseram que foi Herodes. Não foi. Alguns disseram que foi César. Não foi. Quem matou Jesus foi o pai. Foi o pai que matou o filho. Eu preciso que você entenda hoje, para você nunca mais brincar de ser crente, para você nunca mais brincar de oscilar a sua vida cristã.
Porque o que Jesus fez por nós foi muito mais do que um espetáculo de um filme. Ele se fez maldito, ele carregou os meus pecados, as minhas dores, as minhas iniquidades, as minhas murmurações, as minhas reclamações, as minhas oscilações, tudo ele carregou. E o Pai olhou para ele e disse: ele é maldito, e porque ele é maldito eu tenho que consumi-lo agora. Voltando para o filme do Top Gun, se fosse o Top Gun agora, todos os aviões, carregados de bombas e de mísseis, tinham que jogar o míssil aonde? Em cima de Jesus, porque o anátema tinha que ser destruído. Dá para brincar, irmão? Esse pecado que às vezes te domina, essa bebida que você não consegue romper, esse vício que você não consegue separar, essa língua que você não consegue dominar, essa mente que na verdade te atormenta, é maior do que o que Ele fez por mim, por você na cruz. Aquilo ali foi feito por mim, aquilo ali foi feito por você, aquilo ali foi feito por nós. Irmãos, Ele tomou tanta chicotada com um chicote de bola de chumbo na ponta e osso de carneiro. A bola de chumbo batia para entrar dentro da carne dele, e o osso de carneiro puxava a carne para fora. Pensa o que é essa cabeça com essa coroa, que não dá para ver muito por causa da imagem, mas uma coroa de espinhos cravadas na sua cabeça. Pensa quando você lamenta com dor de cabeça, quando você está com uma enxaquecazinha, você já fica apavorado. Pensa o que era aquilo. Corpo moído, corpo esfacelado. E aí por isso que ele levanta a cabeça para o céu. Essa foto aí, ela é tão forte, tão evidente, porque essa foto está expressando o que ele declara. Ele sempre, quando vai ao monte, quando ele dizia para os seus discípulos: só um minuto, vocês entram no barco aqui, passem para outra margem, há uma porção excelente para vocês lá, mas tem algo que eu tenho que fazer sozinho aqui. O que ele ia fazer? Ele ia na fonte, ele ia no Pai, ele não ia se derramar nas redes, ele não ia contar as fraquezas dele para quem não tinha nada para oferecer. Jesus não andava com quem estava no nível dele, Jesus andava com quem estava no nível acima dele. Então ele ia no monte, expressão de esconderijo, expressão de subir o trono do Pai, ia falar com o Senhor. Então todas as vezes que ele falava, ele dizia: Pai, o céu abria, e ele via um Pai. É a mesma coisa que você que tem pai vivo, quando você chega em casa, você fala: Pai, e o Pai te dá um abraço. Era assim que ele via. Eu fico emocionado, porque às vezes eu fico pensando naqueles 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus pega aquilo na mão, Jesus faz assim: Pai, graças te dou. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabia que o céu movimentava a terra. E porque o céu movimentava a terra, ele sabia que o Pai ia abençoar, que o Pai ia multiplicar aquilo que ele precisava. Irmãos, ele não faz nenhum estardalhaço, ele não faz 7 dias de campanha, ele não faz uma fila para botar a cabeça dele embaixo, para pedir oração para um monte de gente. Não, ele sabia que tinha um vínculo com o Pai. Pai, graças te dou. Aqui no trono não, aqui na cruz, ele levanta a cabeça. Eu imagino que naquela hora ele ia ver o quê? Céu aberto. Mas ele não vê. Ele vê um Pai de costas. E é por isso que ele brada. Ele não fala, ele brada. Ele brada: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele já não chama mais de Pai. Ele chama agora de Deus. Ele fala: por favor, não me desampara. Ou seja, não destrói. Mas ele sabia. Porque quando ele sabe que ele tinha que ir à cruz, ele fala para o Pai o quê? Pai, aparta de mim esse cálice. Mas ele diz assim: mas todavia, não seja feita a minha, mas seja feita a sua. Então quando ele brada isso, ele diz: está pesado demais o que eu estou carregando aqui, cara. E o que ele estava carregando, irmão? O meu pecado, o seu pecado. Que muitas vezes a gente não tem vontade de vir no culto, irmão. Que muitas vezes a gente não tem vontade de cantar, irmão. Muitas vezes a gente não tem vontade de bater palma, irmãos. Ele fez: maldito por mim, maldito por você. Eloi, Eloi,
Lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Passa a tela para mim, por favor. Pode pular. Isso. Abacuque capítulo 1, versículo 13, na parte A. Eu já vou terminar, fala aleluia. Eu pensei que você ia falar, não acaba não. Abacuque capítulo 1, versículo 13, na parte A. O profeta declara assim, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Olha o Abacuque está falando, eterno, o Senhor é tão tremendo, tão poderoso, os seus olhos são tão puros, que o Senhor não pode ver o mal. Você entende agora por que acende a ira em Deus? Quando o pecado, na verdade, domina o homem. Porque Ele não me fez, Ele não te fez para o pecado. Ele não me fez, Ele não te fez para sermos manipulados pelo diabo. Ele nos fez para sermos guiados pelo Espírito Santo. E aí, pula a tela, por favor. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que foi pregado no madeiro. Então a ida de Cristo à cruz foi justamente para que Ele se tornasse maldito. E a minha pregação está voltada apenas nessa próxima tela, por favor, aqui. Minha pregação é isso daqui. Preste atenção no que você vai ler. Preste atenção que isso aqui vai mudar o seu entendimento com a sua vida em Cristo. Todavia, ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meu Deus, olha o que o profeta Isaías está dizendo. O Pai teve prazer em moê-lo, teve prazer em aniquilá-lo, teve prazer em consumir o seu filho. Se você estiver do lado de um filho seu, vê se você tem coragem de dar ele para morrer por alguém. Eu dei um exemplo uma vez. Pegamos um bebê, acho que era Mariana do Rosalim, foi, né? E ela tinha acabado de nascer. Eu disse, imagina, se os médicos fazem um exame de sangue na Mariana, identificassem que aquele sangue acabaria com as enfermidades do mundo. E aí dissessem para a família, olha, a filha de vocês tem um sangue que acaba com todas as enfermidades do mundo. Você pode dar o sangue dela para a gente? Aí você pode, lógico, tira ali umas 4 ampolas. Normalmente é isso que vem na nossa cabeça. Não. Mas nós precisamos de todo o sangue dela, a ponto de que ela tem que morrer. Irmão, o que você faz? Seu filho anula as enfermidades do mundo. Você dá e vai embora com a mão vazia, ou você agarra e fala, é meu e ninguém tira. O profeta disse assim, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, fazendo-o se tornar maldito. Portanto, grave essa informação, por favor, a próxima tela. O próprio Pai matou o Filho para que você tivesse hoje aqui. Eu não sei se você precisa tomar uma decisão hoje. Eu não sei se você precisa corrigir rotas hoje. Eu não sei se para você o convite é entrega a sua vida para Jesus. E diz para Ele, Senhor, me governa. Instrua-me. Escreve meu nome no livro da vida, porque o que você fez na cruz por mim. Você entende que é muito mais do que um pãozinho. É muito mais do que um suquinho, irmãos. Ele se fez maldito para você ser uma bênção. Ele se fez maldito para que você fosse livre.
Ele se fez maldito para que você hoje pudesse dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele se tornou maldição para que você e eu pudéssemos hoje dizer: sou livre, sarado, curado, restaurado, não estou mais aprisionado no governo dos homens e muito menos na manipulação de Satanás. Queria te perguntar, alguém que está aqui hoje, que deseja entregar a sua vida para Jesus, diante de tanto amor que você viu, um Deus que é amor, um Deus que é justiça, um Deus que torna o filho maldito, para que você fosse uma bênção. Se alguém que está aqui hoje e que deseja confessar Jesus como o Senhor da sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente, para que eu possa orar por você, para que você possa dizer: Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu não quero voltar para casa hoje de outra forma, que não seja da forma que o Senhor controla, que o Senhor dirige, que o Senhor estabelece os seus anseios sobre a minha vida. Há alguém que queira confessar Jesus hoje? Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Quero orar por você, quero selar esse tempo, essa jornada, essa história sobre a sua vida. Se não há ninguém, não há problema, a gente vai orar como igreja. Fique em pé para a gente orar. Olha para o irmão que está do seu lado, que está com uma cara de espanto. Fala para ele: foi tudo por você. Olha para mim, e eu vou dizer só uma frase para a gente poder ir embora. Se o Pai matou o Filho para termos vida, mata o pecado que te governa. Não cultiva o pecado, não. Não faça do pecado um bichinho de estimação, porque o bichinho de estimação de Adão e Eva enganou eles. O pecado aparentemente é prazeroso. Aparentemente você está vindo na igreja, sabe? Parece que nada interfere. Mas um princípio quebrado, lá na frente, esse princípio quebra você. Então vale a pena confessar tudo ao Senhor e ajustar a sua vida nele. Então hoje, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que você esquecesse da pessoa que está do seu lado agora, e que você falasse alguma coisa para o Senhor, sabendo que Ele fez por mim e por você. Mais ainda, sabendo que o próprio Pai disse: eu vou matar meu filho por causa daquele povo. Em 2023 vai ter um povo lindo lá em Jaú, e por causa disso eu mato meu filho, mas eu ganho eles para mim. Ah, meu Deus, que demais. Senhor, nós celebramos o Teu nome nessa manhã, nós engrandecemos o Seu nome nessa manhã. Somos, Pai, confrontados pela verdade da palavra. Somos levados, Pai, a um nível novo de reflexão, porque muitas vezes, ó Senhor, nós escondemos as nossas mazelas, escondemos os nossos pecados. Muitas vezes, ó Pai, nos fazemos de desentendidos, Senhor, quando na verdade tudo que o Senhor desejava era que nós tivéssemos sinceridade de dizer: Senhor, isso ainda me domina, isso ainda me governa. Senhor, eu creio que muitas pessoas estão hoje dizendo: Senhor, eu sei que foi por mim, Senhor, eu sei que tudo que foi feito na cruz foi por mim, mas hoje eu estou abrindo mão disso e disso. Senhor, Tu bem sabes, o Senhor esquadrinha, o Senhor sonda os corações. A fala é do Paulo, a expressão é do Paulo, mas a ação, o convencimento é do Espírito Santo. Convence, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas a viverem, Pai, nos Teus braços, a viverem contigo e para o Senhor. É assim que eu oro por esta casa, para que seja uma casa vibrante, para que nós não oscilemos mais, Senhor, nos nossos compromissos com o Senhor, que nossos banquetes, que a desfrutar, ó Senhor, de tempos, ó Pai, em lugares não seja maior do que o desejo de estarmos na casa, começar a semana aos domingos Te adorando, Pai, vivemos juntos no meio da semana, restabelecendo os Teus propósitos, que haja comprometimento, que haja anseio dos Teus filhos e das Tuas filhas. É assim que eu oro por esta casa, é assim que eu oro por este povo, em nome de Jesus. E aí onde você está, você canta, você adora, você celebra.